Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Weinstein. Além de um grande amigo, foi meu chefe no Deutsche Bank, uma das pessoas com quem eu mais aprendi, né, trabalhando em investment banking. Fizemos um IPO juntos e foi uma experiência incrível, especialista em varejo, especialista no setor imobiliário, entre outras coisas que você saberá a partir de agora. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Separado. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Queria já começar falando que eu tenho uma grande admiração por você e um orgulho enorme de ter trabalhado ao seu lado e convivido com você por tanto tempo. E eu confesso que a gente nos bastidores estava falando entre os amigos de fazer uma edição só para falar como é trabalhar com o Marcelo Weinstein. Já pensou esse episódio no ar? Eu acho que seria bem divertido, quem sabe. A nossa produção autoriza a gente gravar esse conteúdo. Marcelo, conta um pouquinho da sua vida, porque você tem uma das carreiras mais diversas de todo mundo que apareceu aqui. Você começou como analista de research, e aí você foi banker no Deutsche Bank, banker no JP Morgan. Você depois montou o seu negócio, foi para Brookfield, e agora você tem um negócio que tem ninguém menos que André Esteves como sócio. Como é que é essa jornada toda? Bom, Socrato, o respeito, essa admiração é recíproca, não somente com você, mas com toda a sua família. Você sabe que nós temos uma amizade de nem sei quantos anos mais, 20 e poucos anos. Então eu já perdi também a noção, vou ficando velho e vou perdendo um pouco a noção do tempo, mas a admiração é recíproca, não só com você, mas com seu pai, que você sabe que foi meu professor. E talvez, eu diria que foi meu melhor professor, onde eu fui a pessoa que me motivou para ir para o mercado financeiro, uma pessoa que eu tinha o prazer de ir para aula à noite, que eu estudava à noite no mestrado com seu pai, então eu tinha... Ir para o mestrado já é uma coisa difícil, à noite pior ainda. Então você precisa ter vontade, né? Depois de estar trabalhando o dia inteiro. Então eu gostaria de agradecer esse convite e dizer que minha admiração é recíproca e muito obrigado pelo convite. Agora me conta uma coisa, antes que você mude de assunto. Você foi analista ranqueado. Fui, tive... Explica para eles. O que é ser um analista ranqueado? Como foi esse processo? Quanto tempo demorou? Isso que me chocou, não demorou muito tempo. Eu entrei em 1994, certo, no setor de research. E eu, naquele momento, estava num processo, em 95, começou, eu já tinha pego o setor de telecom, porque o cara saiu e me deixou na mão o setor de telecom. O setor é como se fosse hoje o setor... de inteligência artificial. Exato. Era o setor mais em evidência que tinha no mercado de ações. Você tinha Telebrás, Telemig, Telesp, Telerge, Embratel. Era um business. E aí que eu digo para você que o que eu fiz foi o que me deu, o que a auditoria e a consultoria me deu. Eu olhando todo aquele processo que ainda não tinha começado em privatização e com tantas empresas que eram regionais, as empresas eram regionais. Telerge cuidava da telefonia do Rio de Janeiro, Telesp de São Paulo, Telemig, Telepar, que eu fazia do Paraná. Eu ia muito para o Paraná, ia para Curitiba, para todo esse Rio de Janeiro, para conversar com as empresas, né? E aí eu resolvi escrever um relatório que nunca ninguém tinha escrito no Brasil e no mundo, que foi os 8 cenários possíveis do sistema Telebrás de privatização. Como poderia ser a privatização? Porque ninguém sabia como ia ser a privatização. Você podia fazer, tinha vários cenários, né? Você podia fazer uma empresa única, várias empresas, cada um em cada região, ou por estado, ou por região, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Porque, só para lembrar, eu acho que cada estado tinha a sua própria empresa de telecom. Exato. A gente tinha alguma coerência regional, então as empresas do sul tinham um padrão de comportamento. Acho que São Paulo era um grande mercado, Isso. Rio, Espírito Santo,
se complementavam, aí você ia para o centro-oeste, aí norte e nordeste, outra coisa grande, que depois até essa lógica se traduziu no modelo de privatização. Mas você ainda não estava lá. Esse desenhou 8 cenários. Cenários que eu nem sei quais são mais os outros cenários que eu tenho. Eu sei que eu nessa época eu era recém-casado, eu escrevia e planilhava, e eu era péssimo planilhador, nessa passagem, nunca gostei de Excel. E eu planilhando e eu escrevendo no meu apartamento, que eu tinha recém-casado, no chão, porque eu não tinha nem móveis, né? Então eu domingo escrevia tal, mandava para Londres para reeditar, porque lá eles reeditavam tudo bonito. Uhum. Bom, eu sei que escrevi um relatório publiquei um relatório na época, não sei nem quantas páginas tinham, era um negócio bem grande, com uma capa dura, eles faziam umas capas com fotos maravilhosas, com todas as planilhas, mas não de forma de planilha, em forma de... como se fosse um livro mesmo. Uhum. E aquilo foi para o mundo inteiro. E eu fui convidado para fazer reuniões fora do país para falar sobre o sistema Telebrás, sobre Telebrás, e eu virei um cara que eu nem acredito que isso aconteceu. Eu cheguei as minhas recomendações moviam o mercado. Era o analista que movia o mercado naquela época. Se Marcelo Weinstein falasse para comprar essa ou essa ou essa, movia o mercado porque eu tinha sido ranqueado, porque eu esqueci de falar, mas esse livro, desculpa, essa pesquisa, esse caderno que eu fiz, no final me elegeu o melhor analista da América Latina pela revista americana Institutional Investor em 1995. Essa revista existe até hoje, continuando no prêmio até hoje. Que mudou de nome agora. Mudou de nome? Acabou de mudar de nome. Essa revista, em 1995, me deu esse prêmio de melhor analista da América Latina, o único cara que, número 1, até 1995, fui eu. Então aquilo mudou minha carreira totalmente. Em um ano você fez isso? Em um ano. Uau! Então, aquilo mudou minha carreira. Eu digo que quando saiu meu nome, minha foto, todos os destaques... E você esperava isso? Você estava torcendo por isso? Não, eu não achava que eu vou ser sincero, eu não era o melhor analista de telecomunicações, eu era muito melhor em varejo e consumo. Mas se quiserem me dar o melhor analista, é a vida, cara. Eu não vou falar não, certo? Certo. Então, hoje eu posso falar que eu não me achava que eu devia ganhar nenhum prêmio. Mas, como ninguém nunca pensou em fazer um relatório daquele padrão, as pessoas, os investidores me elegeram o melhor analista. É uma pesquisa são dezenas de investidores e vocês, cada investidor escolhe. Eu tive a maioria e consegui esse prêmio e mudou minha carreira totalmente. Mudou em todos os sentidos, né? Mudou meu PU, né? Aumentou, né? Quem sabe o que é PU, né? Meu preço unitário, vamos dizer assim, aumentou, onde eu comecei a receber ligações do mundo inteiro. Smith Barney, que mais? Bankers Trust, Salomon Brothers, os maiores bancos do mundo, me ligando depois desse prêmio, me convidando para ir para os Estados Unidos para assumir cargos. Uau, deve ter sido interessante. Não, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Então, aquilo você precisa tomar cuidado só para o ego não crescer. Então, isso é fundamental na vida. Eu não sei se nós estamos adiantando, mas seja humilde sempre na sua vida. Mesmo você crescendo profissionalmente, você tem a cabeça no lugar, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Eu vi muitas pessoas se perdendo na vida pelo sucesso. E o sucesso pode fazer cidadãos se perderem na vida. Então, eu, graças a Deus, pela educação que eu tive, eu consegui manter a minha sobriedade, né? Ser sóbrio o suficiente para não tomar nenhuma decisão precipitada e para não fazer nada errado. Né? Quem estava me procurando eram eles, não eram eu. Eu estava muito bem empregado. Obrigado. Então, essa é uma coisa muito legal. Né? Quando você está empregado, eu digo sempre para algumas pessoas que vão fazer entrevistas, né? Cara, ele que tem que te convencer a vir.
E não você que tem que convencer a empresa, né? Então, é muito engraçado que uma das entrevistas que eu tive da Salomon Brothers em 1995, 96, não lembro, entrei numa sala, não era analista que estava me entrevistando. Era um investment banker. Um investment banker? Com, como chama, suspensório, uma sala enorme, cabelo todo engomado, botoadura. Eu também usava botoadura naquela época, eu já usava botoadura naquela época. Você sabe que eu sempre usei botoadura, que eu sempre gostei. Eu gostava também. E o cara era muito... Né? Elegante. Elegante. E o cara, quando entrei na sala dele, eu vi na sala dele a minha foto na Institutional Investor, com o meu currículo ao lado. E foi engraçado, que a primeira coisa que o cara me perguntou é: por que você quer mudar de emprego? Eu falei: não quero mudar de emprego. Eu só vim aqui porque vocês me convidaram para bater um papo. Naquele momento eu fui um pouco, até eu diria para você, um pouco arrogante, coisa que eu nunca fui na vida, mas porque aquilo me pegou, né? O que você está fazendo aqui? Por que você quer sair, né? Não, fui convidado, por isso que eu estou vindo aqui. Claro que eu falei de uma maneira bastante humilde, mas aí fui jantar com o chairman do Salomon Brothers em Tribeca na época, né? Tribeca naquela época não é que é Tribeca hoje, acho que tinha um restaurante do Robert De Niro ainda, naquela época já existia esse restaurante, eu acho. Aí fomos almoçar, o cara querendo me convencer para ir para Salomon, né? E o outro... então, foi uma loucura a minha vida, né? Mas eu tinha, na realidade, o Barron's, não sei se você sabe, o Barron's em 1995, quando eu fui eleito, ele quebrou. Não sei se você lembra, Barron's Securities, um cara, ele fez um trade em Singapura, perdeu 1,5 bilhão de dólares, porque ele errou e foi tentar corrigir, não tinha controle suficiente, e tomou um prejuízo de 1,5 bi e nós quebramos. E o banco foi vendido por um pound, né? Por um dólar, ou por um pound, não lembro o valor, e para o ING Barron's. Foi para ING? Foi para ING Barron's. O ING, né? ING, que virou ING Barron's. Cara, e eu fui para a ING Barron's. Acontece que foi muito engraçado, porque eu fui fazer research mesmo. Com todo o time, né? Eu recebi a ligação, era à noite, às 11 horas da noite, meu chefe liga e fala: quebramos. Em Nova York ele me liga e fala: quebramos. Eu falei: pô, como quebrei? Eu sou research, eu não faço nada para quebrar, não fazemos nada para quebrar. Não, foi em outro país, lá em Singapura, quebramos, estamos desempregados. Aí todo mundo se juntou, aí eu falava para a Paula, né, que era uma analista também muito, muito boa de setor elétrico, ela desesperada, eu falei: Paula, nós não temos a melhor equipe de research da América Latina. Qual é o seu medo? Então... Não é possível que nós somos melhores, quebramos e ninguém vai nos querer. E aí o Barron's nos quis. Né? O ING. O ING. E chamava ING Barron's. Entrei no ING Barron's e continuei a fazer o mesmo trabalho que estava fazendo. Mas aí que começou minha vida de investment bank de verdade. Porque o research não é investment bank. Research é research. Investment bank para mim é transacional. É transacional. É M&A, DCM, ECM, é totalmente diferente. Muito bem. O ING, eu era analista, naquele momento, teve área de investment bank que precisava de um analista. Eu falei: puta, mas eu não. Porque eles estavam fazendo o IPO de elevadores Atlas. Você tá brincando? Era o primeiro IPO de ON Shares, único de ações, o mercado de, como chama, de ações ordinária, o novo mercado. O novo mercado, com todo respeito, não começou em 1996. Certo. Nós trabalhamos, eu como analista, do Quintela, Antônio Quintela, que foi presidente do Credit Suisse, CEO da Americas do Banco de Investimento, ele era o vice-presidente e eu era analista dele. Eu fui fazer um IPO
me jogaram de research, fui fazer um IPO. Fiquei lá trabalhando e depois voltei. Você tá brincando. Te jogaram do lado do muro e depois te trouxeram de volta. Porque não tinha cara, não tinha muro. Tinha muro. Né? Naquele momento não tinha muro. Aí eu fiz esse trabalho, eu adorei. Foi a coisa mais legal que eu tinha feito na minha vida, que era um IPO. Mas do início ao fim. Uhum. Né? Porque o Quintela era um cara excepcional em relacionamento. Mas, cara, para colocar a mão na massa, bichão, era eu. Né? Uhum. Então, eu fui lá fazer do zero, nunca tinha feito na vida. Uhum. Mas não esqueça, auditoria, consultoria, research, puta. Era tudo que eu precisava para poder fazer um IPO de sucesso. E foi feito um IPO com muito sucesso. E você participou do Roadshow também? Tudo. Participou de tudo. A gente fez tudo. Tudo. E quando você fez o Roadshow, você já conhecia os investidores do Research? Não, conhecia nada. Conhecia absolutamente nada. Naquela época, o presidente da Elevadores Atlas era o Plínio Musset, que hoje depois ele foi board da Natura, é um cara de muito alto nível. Tudo bem. E aí eu falei, cara, eu quero esse business. Eu quero ser investment banker. Aí você veio pro Dark Side of the Force. Mas não deu ainda pra ser. Aí deixa eu explicar o que aconteceu. Aí, o Deutsche Morgan Grafel queria montar uma área de research para a América Latina e ele não conseguia. Então, o que ele fez? Vou comprar o time do ING. Esse nosso chefe, ele era tão esperto que ele vendeu, sem nos falar ainda, né? Ele foi lá, negociou e depois ele avisa. Ele falou assim, eu tenho um time que eu domino esse time, que ele era Barron's, e todo o time de research era Barron's. Uhum. Eu domino esse pessoal. Eu conheço os chefes. Eu domino esses caras. Se vocês quiserem, nós nos vendemos para vocês. 70 pessoas. 70 pessoas. Como foi isso? O Shervazak nos chamou na casa dele e falou, cara, temos uma oferta. Ele estava no NG Barron's. Nós temos uma oferta para nos vender. O que é isso, cara? Eu nem sabia que era isso. E o que acontecia? Eu tava todo mundo querendo me contratar, né? Então eu tava gente me contratando, querendo me contratar, e eu me esquivando, e veio o Deutsche Morgan Grafel, que comprou o time. Mas para comprar o time, o que ele fez? Ele fez uma negociação individual com 70 pessoas. Quando a gente veio aqui no Hotel Renaissance, quando ele entrava numa sala e ele te entregava uma proposta e você aceitava ou não. O que aconteceu? Cara, eu era ranqueado pelo Institutional Investor. Então, daqueles analistas da América Latina inteira, eu era um dos caras mais valorizados. Uhum. Tá certo? Porque quando você... Hoje eu não sei se... Eu não posso falar sobre hoje, porque eu não sei o que quer dizer Institutional Investor hoje. Mas na minha época, você ser ranqueado pelo Institutional Investor era o supra-sumo do supra-sumo. Eu acho que ainda é, mas continua. Era uma coisa... E não era pela revista brasileira, era pela revista americana. Né? Não, você foi eleito pelos investidores como um dos melhores analistas do mercado. O meu PU era diferente dos meus companheiros. Ah. Eles sabiam disso. Então, me fizeram uma oferta. A oferta foi excepcional. Né? Onde e que eu fui no Deutsche, que a cada ano, acho que você nunca sabe, nunca te contei essa história, a cada ano que eu ficava, eu tinha um bônus adicional. Tinha um kicker. Cada ano que eu ficava, eu tinha um bônus adicional. Maravilhoso. E com puta de um salário. Então, acontece que eu não aguentava mais ser research, essa era a verdade. É. Mas, eu falava, cara, vou entrar. E lá dentro, o Morgan Grafel era o maior banco de investimento, porque o Barry já tinha quebrado, era o maior banco de investimento da Inglaterra. Uhum. Né? Falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar. Né? Porque eu estou no research e para o investment banking é só pedir. Muito bem, entramos, os caras me pagaram a grana que eu queria. Né? Depois de um tempo eu falei, tem um problema. Cara, eu gostaria de trabalhar em investment banking e não em research. Mas
eu assinei um contrato com vocês. E isso você sabe, você me conhece. Quando eu assino alguma coisa, eu jamais volto atrás. Eu nunca rasguei contrato na minha vida. Sempre honrei todos os meus contratos. Falei, só temos um problema. Nós temos um contrato que eu sou Equity Research. Vocês me pagaram para ser Equity Research, não para ser Investment Banker. Mas eu gostaria de falar para vocês que eu não quero mais ser Equity Research. Eu quero ser Investment Banker. E, cara, os caras aceitaram. Porque os caras não tinham ninguém no Investment Banking. Show. E aí, fiz o transição, trouxe uma pessoa para me substituir, fiz a transição como tem que ser, honrando tudo que eu tinha contratado, assinado. Eles mantiveram todas as cláusulas contratuais. E eu fiquei. E aí não tinha ninguém no Deutsche. Só tinha um cara de Investment Banking para fazer M&A, que era o Marcelo Weinstein. E aí, comecei a trabalhar em projetos. Você era o quê? Analista, associate, VP? Nem sei, nem tinha cargo. E não estava preocupado com cargo. Você era tudo, então. Queria fazer o que fosse necessário. Mas já me deram, em um ano já estava com cargo de VP, Vice President. Maravilhoso. Aí, no outro ano já estava Vice President, Head of M&A. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Então, e o que foi legal? Foi legal que no Morgan Stanley tinha uns caras que eram sensacionais. Eram caras tecnicamente perfeitos. E nós participamos de vários projetos de privatização do sistema Telebrás. E aí por isso que eles aceitaram também a minha transição. Porque eu era analista de telecom, ranqueado, e que ia ter privatização do sistema de Telebrás. E quem é o cara que entendia alguma coisa do sistema Telebrás? Era o Marcelo Weinstein. Que show! Então, uniu o útil ao agradável, né? Mas não fazia só isso, eu fazia tudo que tivesse. Então, eu fui começando a trabalhar em M&A. O primeiro projeto, na realidade, não foi privatização. Foi quando a Quartzolite deu um mandato. A Quartzolite era a maior empresa para colocar em cerâmica para rejunte. Era a maior empresa de rejunte do Brasil, era uma empresa brasileira. Que o Banco Patrimônio tinha um mandato. E nós ganhamos, o Morgan Stanley, na Europa, ganhou um mandato pela Lafarge. E quem que executava? Não tinha ninguém, só tinha um cara no Brasil, que era eu. E veio todo o time da Lafarge e eu era o cara que executava pro cara. E você fala, pô, mas como você executou? Lembra? Auditoria, consultoria, research, meu primeiro IPO. Cara, com todo respeito, eu sabia mais que os caras. Não tinha problema. E aí que eu conheci um cara, que é um cara que é outro cara que também faz parte da minha vida. Eu acho que todo mundo, em cada empresa, tem uma representatividade na minha carreira, lembra? Dan Lavacek. E aí, no patrimônio, não no Deutsche Morgan, tinha um cara que chamava Ricardo Stern. Esse cara tinha um mandato que ele que estava vendendo e eu estava no buy side e ele estava no sell side. E coincidentemente, sabe quem era o estagiário dele? Daniel Darain. Ah, é? Infelizmente faleceu ano passado, um grande amigo. Ele era o estagiário dele, né? Então vamos deixar o Pátria por enquanto aqui, né? O patrimônio, desculpa, não o Pátria. E eu comecei a trabalhar em M&A, privatizações, Telesp, Embratel. E o deal da Quartzolite você fechou? No final, não fechamos. No final, não fechamos. Mas foi aí que você conheceu? Aí que eu conheci o Ricardo Stern, que eu vou dizer a importância do Ricardo Stern e a importância de você sempre fazer um trabalho bem feito na vida. Sempre paga. Né? Isso é importantíssimo na vida de um garoto que tem que aprender. Um trabalho bem feito, ele pode se pagar no curto, no médio e no longo prazo. Aí eu vou chegar lá, onde eu quero chegar para o pessoal entender. E eu fui trabalhando M&A,
Até que em 2004 começaram as ondas dos IPOs. E as ondas do IPO do setor de imobiliário. Aí que entra a minha vida, isso 2004, que entra o real estate na minha vida, que até hoje eu vivo de real estate. Mas antes da gente falar do real estate, então você estava no Deutsche Morgan Grenfell, que mudou depois o nome só para Deutsche. Que depois se fundiu com o Bankers Trust. Mais adiante. E aí, você estava nesse... O time do Bankers Trust era outro, né? Você tinha o time do Deutsche e o time do Bankers Trust. Aí juntou todo mundo. Tudo. E já era na Alexandre Dumas ou vocês foram para Alexandre Dumas? Não, já era na Alexandre Dumas. Quando eu comecei no Deutsche, era Alexandre Dumas. Ah, sim? Já era Alexandre Birman Number One. Birman Number One. Alexandre Dumas com a Marginal Pinheiro. Exato. E aí, então, o Bankers Trust foi para lá, que acho que o Bankers Trust era no Itaú, né? Não, o Bankers Trust, o único Bankers Trust que teve com o Itaú foi a parte de research, mas não a parte de investment bank. Nunca tiveram juntos. Depois, quando o Bankers Trust, o Deutsche comprou o Bankers Trust, juntou a área de investment banking, que era a Deutsche, nem lembro Alex Brown. Nem lembro os nomes que tinham naquela época, onde na realidade estava no Brasil, vocês estavam, acho que nos Estados Unidos na época, né? Eu comecei em 2000 no Brasil. Tá, mas depois você foi para os Estados Unidos. 2000. E aí, eu ficava lá fazendo M&A, até aí veio o Haroldo, né? Lembra do Haroldo? E depois o Haroldo saiu, e aí eu continuei. Eu era ativo imobilizado, né? Fiquei quase 9 anos naquela empresa. E é engraçado, porque, não sei se você sabe, aquele meu contrato que eu tinha de a cada ano, ele não foi honrado. Não foi honrado? Não, por quê? Porque as pessoas que fizeram esse contrato foram indo embora. Eu fui o único sobrevivente de toda. Dos 70, eu fui o único sobrevivente. Que loucura. Então, aquele contrato, ninguém tinha aquele contrato que eu assinei e que o Deutsche Morgan Grenfell tinha assinado. Só eu tinha na minha gavetinha, na minha casa. Até que eu cheguei pro, como chama, o Caran, Roger Caran, velho Roger Caran, faz tempo que eu não vejo o Roger, até saudades dele, gente boa. Eu cheguei na sala dele, era o presidente, eu era um lorde, né? O cara era fino. Eu pedi uma reunião com ele e falei, Roger, eu gostaria de compartilhar com você um problema que eu estou tendo. Qual problema você está tendo? E o cara me pagava um belo salário, um belo bônus, não podia reclamar. Até que quando eu entrei aqui, que você ainda também não estava aqui, eu era ativo imobilizado, já há quase 9 anos, né? Eu assinei um contrato, deixa eu te mostrar o contrato. Ele leu, tudo em inglês o contrato. O contrato não era tão grande, tinha 2, 3 páginas, mas e ainda não honraram esse contrato. E eu era dólar pra cacete todo ano, tinha dezenas de milhares de dólares que o cara tinha que me pagar além do que ele me pagava. Aí ele falou, não, tá contratado, vai ser pago. Ele me pagou. Nunca vou esquecer esse dia. Deve ter sido um dia feliz. E aí, em 2004, começaram o processo de privatização de IPOs. Cara, o Deutsche era zero em IPO. Não tinha ICM. Nós tínhamos DCM, que a gente era muito bom em DCM. Né? Quem era o cara muito bom era o nosso Heinemann, né? E nós tínhamos a área de M&A. E nós não tínhamos ICM. E eu falei, cara, está na hora da gente fazer alguma coisa em ICM. Credit Suisse naquele momento era gigante. UBS era gigante. O restante era o resto. Itaú nem pensava em fazer IPO. Estava começando a fazer IPO. Bradesco menos ainda. JP Morgan também não tinha feito quase nada. Morgan Stanley menos ainda. Cara, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero entrar nesse business também. Eu tinha liberdade lá dentro, porque eu estava tanto tempo lá dentro, que as pessoas me davam muita liberdade para trabalhar. E nós tínhamos uma equipe de research muito boa, mal aproveitada. Falei, cara, nosso research é bom. Era bom mesmo. Ninguém faz isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar fazer IPO. Mas quem era eu para fazer o IPO? Então, o que eu fiz?
Como estratégia, hoje não existe mais esse papel, que é o co-manager. Você tem um IPO, hoje não existe mais esse papel. Aí você tinha o coordenador líder, outro coordenador que não era líder, às vezes tinha 3 coordenadores, mas sempre um líder, e o co-manager. O co-manager é o cara que não fazia parte da coordenação, mas só fazia parte da venda. Ele só fazia venda. Uhum. Então eu falei, eu quero fazer isso. E aí, eu era muito amigo do Adriano Borges, do Credit Suisse. Uhum. E aí, falei, cara, vamos lá. Aí eu comecei todos os IPOs, eu comecei a ser convidado, o Dodge, para fazer uma apresentação para vender o Dodge como co-manager. E eu comecei a fazer isso com a Cyrela. A primeira IPO, a Cyrela, onde o Credit Suisse tinha ganho, e eles queriam co-managers. Eu falei, cara, eu vou ganhar esse mandato como co-manager. Uhum. E eu fiz uma bela de uma apresentação setorial. Por que devia contratar o Dodge? Porque que a gente entendia do setor imobiliário. Puta, e os caras adoraram a apresentação e contrataram a gente como co-manager. E nessa época o co-manager pagava bem. Pagava bem, pagava muito. Paga talvez mais do que muitos caras hoje não ganham para fazer Sabesp. Pagava mais de $1 milhão. Sim, eu cheguei a bater em um dos deals $2,5 milhões. Por quê? Como era o co-manager? Chamava jump ball. Enquanto o time principal dos coordenadores estavam nos Estados Unidos, eu coordenava o nosso research, ele estava na Europa. E quando eles cruzavam o Atlântico, a gente ia para os Estados Unidos vender. E na hora que você vendia, você fazia um jump ball, que era na hora de quando fazia o book, depois do dia seguinte, ele perguntava quem que ajudou mais como comédia. Foi o banco A, banco C, banco D, sempre era o Dodge. Só uma coisa. Jump ball vem do basquete, né? Na partida de basquete, você joga a bola para cima, aí você tem 2 jogadores de basquete brigando para quem dá um tapinha na bola primeiro. Isso é o jump ball. Quem pular mais alto pega a bola. Então o Deutsche Bank, que pulou mais alto, que fez mais vendas, ficou com mais dinheiro. Então era por performance, basicamente. E a gente, o que aconteceu? Foi um sucesso. Então fizemos Cyrela, depois fizemos Gafisa. Aí começamos a fazer de outros setores, bancos, tudo que aparecia eu fazia. E fazia $1 milhão aqui, $1,5 milhão aqui, deu um que deu $2,5 milhões. Nessa época eu já estava no Deutsche Bank, em Nova York, e eu estava te ajudando nesses negócios, porque tinha que escrever o sales memo, tinha que passar no comitê do banco, então eu fazia tudo isso lá de Nova York. É que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito interessante. Como a gente começou a ganhar, a gente começou a se destacar, até que eu fui lá, fiz uma apresentação na Klabin Segal e ganhamos o IPO na Klabin Segal, líder, coordenador único. Cara, me pergunta, eu nunca tinha sido coordenador líder e único. E nunca tinha feito um IPO na vida, eu só tinha feito a parte de comédia. Eu não dormia toda noite. Eu falava assim, como que eu vou entregar um negócio desse? Só sei que os caras da época da Klabin Segal, na apresentação que eu fiz, os caras falaram, puta, esse cara é o cara que mais entende do setor imobiliário de home builders no Brasil. E é verdade porque eu ouvi isso do Klabin Segal, lá do Segal, né? E aí, ganhamos um mandato de IPO. E eu falei, como que eu vou fazer esse IPO? Só sei que me deram aquilo. E preparei toda a empresa para o IPO, escrevemos todo o infomemo. Aí vou voltar ao que aconteceu, quando eu ganhei esse mandato, o Ricardo Stern, que do patrimônio foi para o Chase, depois foi para o JP Morgan e virou presidente do JP Morgan, faz uma ligação para mim e fala, chegou a hora. E porque isso quase depois de mais de 7 anos, que ele já me conhecia. Porque a cada 3 meses ele me convidava para almoçar num restaurante, não lembro mais o nome, da Rua Mauri, lembra que tinha frente tinha um restaurante muito badalado. Forneria? Não, do outro lado.
Um português. Não, era um restaurante que todo mercado ia, onde a gente ia almoçar trimestralmente. E o que eu quero dizer agora é, lembra que as coisas bem feitas um dia é pago. Como ele estava no sell side, eu estava no buy side, o cara viu eu atuando. Ele me fez vários convites durante o dia, na época que eu estava no Deutsche Bank, para ir para o Patrimônio. Mas eu não queria. Depois para o Chase Manhattan, eu também não queria. E depois, quando ele foi para o JP Morgan, ele virou presidente. Ele fez uma ligação para mim e falou, chega, tá na hora de você vir para cá. Cara, o que eu falei? Lembra quando eu era da Coopers & Lybrand? Qual era meu sonho? JP Morgan. Então, as coisas acontecem. E eu recebi esse convite do Ricardo Stern. Ele falou, chega. Tipo, não aguento mais. Como que eu perdi um mandato desse para um cara do Deutsche Bank? Você sabe que hoje eu posso falar, porque o cara do JP Morgan, o cara sempre se acha que ele tem sangue azul. Né? Hoje não, hoje as pessoas são mais simples. Mas na época era de sangue azul. A nobreza. Era a nobreza do Investment Bank. Na hora que ele me convidou, ele falou, tá na hora. Eu falei, cara, como que eu vou fazer tá na hora? Eu tô no meio do IPO. A coisa que você mais queria fazer. Que eu mais queria fazer na vida. Aí, durante todo esse tempo, eu estava negociando com o JP Morgan e fazendo o processo de IPO da Klabin Segal, Global Coordinator, único. Não tinha nenhum outro coordenador, líder, nada. Muito bem. Só sei que eu fiz todo o processo com todo mundo. Eu sei que os caras... E eu fui o único outsider. Você sabe que no JP Morgan você tem vários amigos do JP Morgan. Outsider. Outsider é o cara que não foi criado no JP Morgan. O cara que é muito raro. É muito raro, né? No JP Morgan e eu, entre nós, hoje eu posso falar isso hoje posso falar muitas coisas, né? Graças a Deus. É o maior banco, o melhor banco que eu já trabalhei na minha vida. Eu adoro aquele banco, adoro todas as pessoas que trabalham naquele banco. Aprendi demais naquele banco. Então, esse convite foi uma honra para mim e fizeram uma proposta indecorosa para mim. Eu nunca vou esquecer quando você consegue algo que você tentou durante muitos anos da sua vida, né? Onde o contrato era 15 páginas. Para que um cara como eu precisava de um contrato de 15 páginas? Só bastava colocar o salário. Não, ele colocou um puta de um salário, um belo de um garantido. E eu, fine, né? Quando eu assinei aquele contrato, nunca vou esquecer, o escritório deles é no mesmo lugar até hoje, né? Nunca vou esquecer que eu fui lá, os caras, muito obrigado por aceitar os convites de trabalhar para o JP Morgan. Cara, prazer, né? Assinei aquele contrato, coloquei o contrato, na hora que eu entrei no elevador, na hora que o cara me cumprimentou, na hora que fechei, eu fiz yes! Meu sonho foi concretizado, né? Mas aí eu tinha um problema, né? Eu não tinha entregue o IPO da Klabin Segal. Então isso era você sabe que isso para mim era muito doloroso, né? Você ter conquistado o mandato e não ter entregue, né? E aí, quando eu entreguei o prospecto na CVM, depois de toda a revisão do prospecto, porque eu era responsável por tudo no final das contas, né? Eu fui até o Alexandre Aoud, que até hoje ele deve me achar um traidor, e falei, Alexandre Aoud, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para te dar. Isso era uma sexta-feira à noite. A boa notícia é que eu acabei de entregar na CVM o prospecto do IPO da Klabin Segal. E a má notícia é que eu estou indo embora. E aí foi uma revolução, né? Porque, como que o Deutsche vai fazer um IPO? E eu fui pro JP Morgan, que mudou minha carreira totalmente. Por que mudou a minha carreira? Porque os caras disseram, agora você vai ser um investment banker de verdade. O que é ser um investment banker de verdade, para quem não entende isso? Eu era um cara lembra? Quando eu fui para o Deutsche Morgan fazer investment banking, eu era um cara de execução. Eu não era o cara responsável por falar com os clientes.
Eu era execução. Quando eu fui fazer IPOs também, no Dodge, eu era um cara de execução. Muito pouco de cliente. Tanto é que eu lembro do nosso amigo Farina, ele falava, porra, você nunca vai ser um banker. Você é muito bom para executar, mas você não é bom no cliente. Ele falava isso? Ele falou para mim isso. E foi importante ele ter falado isso para mim, sabe? Foi muito importante. Porque aquilo me tocou e falou, ele tem razão. A diferença é que eu ganho os clientes na minha capacidade técnica e ele ganha na parte comercial. Os dois eram muito bons de forma combinada. Mas eu preciso ser um banker. E o que é um banker? Eu era um cara de execução, ajudando sempre o banker na execução e ganhar mandato. Porque para ganhar mandato você não adianta no gogó, só no gogó. Você precisa ter capacidade técnica para explicar por que ele tem que fazer aquele negócio e não aquele outro negócio. Uhum. Você tem que mostrar que você tem capacidade técnica para executar. Muito bem. Quando eu fui para o JP Morgan, a missão é o seguinte, Marcelo, agora esquece, você é um investment banker. Você vai cuidar de clientes e vai cuidar de toda a execução. Você imagina, eu não conhecia os clientes. Eu tinha pouco relacionamento. Então eu tive que me reinventar na vida. E qual foi o setor que você foi cobrir? Os mesmos. Consumo, varejo, real estate, que os caras achavam que eu era o melhor cara. Sorte minha, né? E depois eu peguei agribusiness, que foi o primeiro, foi o IPO da SLC. Eu que trabalhei no IPO da SLC, era um cliente do Private Bank que eu trabalhei, mas que eu trabalhava também em agribusiness. Então, todos os setores eu cobri. Mas, cara, comecei do zero. A missão é, amigo, você vai, te contratei, mas se agora acabou sua vida boa. Você é investment banker. Investment banker no JP Morgan, ele é o cara que origina, executa, e em toda essa execução, junto com o cliente, é o cara que se relaciona execução com o cliente. Que é um trabalho muito difícil. Eu tive que me reinventar. E consegui, graças a Deus. Lembra, no Dodge, quando eu saí, eu já era diretor. Não tem problema. Aqui, Marcelo, no primeiro JP Morgan não tinha diretor. Não tinha esse cargo. O cara era vice-presidente. Eu reduzi meu cargo. Ganhando muito mais, mas reduzindo meu cargo. Então, outra vez, aceite redução de cargo. O que importa não é cargo. O que importa é o que você quer fazer na melhor empresa que você acha que pode te ajudar a fazer o que você gosta. Uhum. E saber escolher na hora da mudança. Isso é fundamental. Eu tive muitos amigos, que eu não quero comentar nomes, de todo meu que não souberam escolher. Né? Ou se preocuparam muito em ganhar dinheiro antecipadamente, tem que ir com calma. Ambição demais. Comportamento errado em relação ao dinheiro. Então, isso é muito importante. Senão você não dá certo. Tá certo? Então, eu me reinventei como investment banker. E tive um sucesso no JP Morgan muito grande. Os primeiros 2 anos, eu digo para você, que foi muito difícil. Porque eu não conhecia ninguém. Eu tive que ir conhecendo as pessoas. Imagina num banco daquele porte você com a pressão de entregar resultado. Até que demorou, mas comecei a entregar o resultado. E a maioria dos IPOs das empresas de shopping centers eu tive a oportunidade de fazer. E também das empresas de home builders. Então, aquilo me deu um brand, né? Branding, vamos dizer assim, de real estate. Marcelo Weinstein, real estate. Mas eu gostava mais sempre de consumo e varejo. Eu sempre adorei consumo e varejo. Sempre adorei. Acho que eu adoro. Obrigado por compartilhar a tua história, todas essas carreiras. Você passou por auditor, por consultor, research analyst, banker, CIO e agora gestor. Muito bem. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em
estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankers Academy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou.